Buenas, aqui é o Júlio e chegamos no terceiro episódio da série onde eu tô compartilhando a minha jornada rumo à primeira meia maratona em 14 semanas. Estamos agora a 11 semanas da prova e esses últimos 7 dias foram bastante desafiadores para mim. Eu empreendo e as demandas acabam sendo bem extremas em alguns momentos. E essa semana foi uma dessas fases ainda mais intensas do que o normal. Eu trabalhei em média umas 15 horas por dia e foi bastante difícil de encontrar tempo para treinar ao longo desses últimos 7 dias. Sem contar com a privação de sono e as falhas na alimentação que aconteceram, que contribuem com todo esse desafio. Mas, apesar disso, eu não queria perder o foco e falhar com os meus compromissos de treino, que eu sei que precisam ser feitos para que eu consiga chegar no meu objetivo final ao longo dessas 14 semanas. Resumidamente, todos os dias eu queria muito descansar no pouco tempo que sobrava. Mas eu tô bem convencido, pelo que eu já vivi, que a chave para o sucesso é a consistência e não a perfeição. Mesmo quando as coisas ficam difíceis, a gente precisa se comprometer com os nossos objetivos e fazer acontecer. Simplesmente isso. E assim foi feito. Quase nunca de bom humor e sem qualquer pingo de vontade, os 24 quilômetros que eu tinha para fazer na última semana, eles aconteceram. Eu fechei o último treino no finalzinho do domingo, foi quando deu, mas foi. Chegando agora, 8 quilômetros, 47 minutos e 18 segundos. Feito treino longo da semana, são 21h42 de domingo. Já foi corrido, não deu pra matar o treino durante o dia. E eu preciso compartilhar um fato aqui com vocês. É muito massa ver o que pode começar a acontecer a partir de um movimento como esse projeto aqui que eu tô fazendo. Eu tenho literalmente tatuado aqui no braço e escrito nesse quadro aqui atrás a frase "inspire alguém", porque de fato tem poucas coisas que me deixam mais feliz ou mais empolgado do que a sensação de conseguir inspirar alguém a fazer mais e melhor por coisas que fazem bem para a vida dela. E esse projeto já começou a render alguns frutos nesse sentido. Alguns amigos meus já colocaram a corrida de volta na rotina e alguns começaram a se experimentar na corrida. Começaram a se aproximar de alguma forma do esporte. E o mais legal de tudo, nessa semana, eu levei a minha noiva para fazer a primeira prova de corrida da vida dela. Foram 3 quilômetros e eu acompanhei a Cacá lá do lado, incentivando ela, e foi uma sensação boa demais, assim. E no final das contas, ela superou muito o que ela achava que ela conseguia fazer. Olha aí quem eu botei para correr. E acompanhar a Cacá hoje na prova dos 3 km. Tá aí, tentando firme. Qual a sensação? Não foi legal. No final tu vai agradecer. Bem feliz que eu fui melhor do que na praia. Primeira vez correndo 3 km completo, né? Outra vez foi 2 e 7 em 30 minutos. Dessa vez foi 3.06 em 24. Melhor. E eu não tô morta agora. Que é um bom sinal. E voltando ao assunto semana de treino com pouco tempo, mais uma vez eu acabei encontrando o desafio mental. Como eu comentei com vocês na semana passada, foi um outro tipo de desafio. Quem não assistiu, volta lá no vídeo, que semana passada foi complicada num outro sentido. Mas nessa semana, mais uma vez, eu enfrentei um baita desafio mental. A corrida é muito disso. Já tinha ouvido falar que de fato seria um desafio mental todo esse processo de preparação, e é isso, tem se provado cada vez mais que é aí que mora o grande desafio desse esporte. E às vezes, quando a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muito fácil perder a motivação e o foco. E por isso eu vou comentar algumas conclusões que eu considero importantes sobre talvez o porquê, ou os motivos, ou os fatos que me fizeram conseguir concluir essa semana. Apesar de não ter sido fácil, eu consegui fazer todos os 5 treinos que eu tinha proposto, as distâncias, tempos, e eu acho que foi muito devido a isso. Então vamos às 4 conclusões. Primeira delas, encontrar tempo quando puder. As 24 horas estão aí para todo mundo, e mesmo que isso signifique acordar cedo ou treinar depois do trabalho, às vezes até muito tarde, eu fiz o possível para fazer os treinos necessários. Então o tempo ele existe, é uma questão da gente conseguir organizar e encontrar energia para fazer isso acontecer. O segundo ponto é celebrar as pequenas vitórias. Mesmo que eu não tenha conseguido fazer todos os treinos com a animação que eu queria, com a vibração que eu gosto de ter quando
se fala em esporte. Ao final de todos eles, eu celebrei cada um como se fosse uma vitória para chegar lá nesse processo. Então, cada um foi quase um prêmio, uma prova para mim, que me deixou sempre mais motivado ali no final de ver que, pô, foi possível. O terceiro ponto foi aprender a usar a música a meu favor. Eu ainda não tinha parado para pensar e perceber como que a música acaba afetando a forma como eu consigo energia para os treinos. Mas nessa semana foi muito importante, porque eu percebi que em treinos onde eu consegui encontrar uma música que encaixou mais na vibe, eu consegui me conectar mais. Até alguns dias eu saí cantando, bem de louco mesmo, cantando alto na rua. Foram dias que eu consegui me animar mais e curtir mais o treino, sofrer menos. Perceber esse pequeno detalhe de como que a música afeta ali no rendimento é muito importante, assim. Então foi um aprendizado bem bacana e eu vou cada vez mais prestar atenção nisso, de que tipo de música que me agita mais para um treino de velocidade, que tipo de música me faz aguentar por mais tempo, às vezes até não música necessariamente, para treinos mais lentos, por mais tempo, os treinos de recuperação, né? Eu tenho percebido que um podcast vai muito melhor do que uma música eletrônica agitada. Então é uma questão de entender ali o momento, e essa semana eu consegui encontrar algumas músicas que encaixaram super bem para me dar uma animação. E quarto ponto, e eu acho que o principal de todos, é lembrar o motivo pelo qual eu estou fazendo cada um desses treinos. Eu me lembrei o tempo todo do meu grande objetivo de correr uma meia maratona e de como isso só vai ser possível se eu fizer esses treinos acontecerem. Eu simplesmente não tinha como discutir com isso, não existe uma negociação interna, vou ou não vou. É simplesmente eu quero o meu objetivo ou não quero. E se eu quero, eu preciso fazer. E assim encerramos mais um episódio da minha preparação para a meia maratona. E eu espero que essas estratégias também possam te ajudar a superar os teus desafios. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima semana para mais uma atualização do projeto. Até lá!